Boa noite, buscadores do inexplicável. Você já sentiu que, sob as estruturas mais sagradas do mundo, pode existir alguém que desafia toda a lógica e todas as crenças? Já imaginou que o verdadeiro segredo da fé talvez nunca tenha vindo à tona? Hoje, no Vexa, vamos atravessar juntos os corredores mais escuros do poder e da tradição, em uma jornada que não é apenas sobre o que está oculto, mas sobre o que talvez jamais devesse ser encontrado. Antes de mergulhar nessa trajetória, quero saber de onde você está acompanhando o canal Vexa e qual segredo do Vaticano mais te intriga. Escreve aí nos comentários, compartilha a tua suspeita e se acredita que nem tudo que reluz é divino, já deixa o seu like e inscreva, porque aqui nada é exatamente o que parece. Prepare-se, feche as portas, apague a luz e venha descobrir comigo o que nunca foi feito para ser revelado. Meu nome é, para todos os efeitos, não importa. O que vou contar aqui não é o tipo de história que alguém deseja ouvir, muito menos compartilhar, mas há coisas que, uma vez presenciadas, nunca mais nos deixam em paz. Tudo começou anos atrás, durante um período da minha vida em que o improvável parecia apenas um desafio profissional. Especializado em análise comportamental, meu ofício era desvendar pessoas, prever atitudes, montar perfis e decifrar o que os outros não conseguiam ver. Durante anos, pensei que nada mais poderia me surpreender, até receber um convite que mudaria tudo. A proposta chegou por meio de um antigo colega de trabalho. Era uma oferta absurda, valores astronômicos para um serviço de segurança privada em Roma. Nada de informações detalhadas, apenas o aviso de que se tratava de algo altamente confidencial. O pagamento superava qualquer remuneração que já tivesse sonhado. Aceitei, movido tanto pela curiosidade, tanto pelo impulso de quem já estava cansado da rotina. Ao chegar à Itália, fomos recebidos com toda a descrição possível, carros escuros, motoristas sem identificação e orientações de silêncio absoluto. Logo ficou claro que nosso destino não era uma mansão de algum magnata excêntrico, nem tampouco a sede de uma empresa. Estávamos indo para o Vaticano. O peso desta constatação caiu sobre nós enquanto o carro atravessava portões antigos e desaparecia em corredores de pedras centenárias. O protocolo de entrada foi algo nunca visto. Pilhas de formulários, termos de sigilo, inspeções minuciosas, documentos verificados e reverificados. Não era apenas segurança. Era quase uma cerimônia de exclusão do mundo exterior. Quando finalmente passamos por todas as etapas, fomos levados para uma ala discreta, longe de qualquer turista ou religioso. Um elevador oculto entre as paredes do que parecia um simples depósito nos levou para baixo, muito abaixo do solo. A descida parecia não ter fim. Cada novo andar era marcado por portas mais espessas, câmeras ocultas, sensores biométricos e guardas com semblantes inexpressíveis. O ar ficava mais frio, mais rarefeito, e a sensação de estar descendo para um lugar onde ninguém jamais deveria ir se intensificava a cada segundo. Quando as portas se abriram, demos de cara com um salão gigantesco, onde o antigo e o ultramoderno coexistiam numa harmonia impossível. Fileiras de vitrines blindadas se estendiam por corredores intermináveis. Ali estavam relíquias de tempos que pareciam ter escapado da própria história. Livros com capas de couro gasto, artefatos dourados, inscrições que eu jamais conseguiria decifrar, línguas mortas ou talvez nem sequer humanas, mas o que realmente nos fez congelar não foram os objetos. Dentro de algumas vitrines havia seres, sim, seres, pareciam humanos à primeira vista, mas havia algo naqueles corpos, na textura da pele pálida, nos traços imponentes e nos olhos profundos, que denunciava outra natureza. Não respiravam de forma visível, mas se moviam, lentamente, como se habitassem um tempo diferente do nosso. O olhar de cada um deles atravessava a sala como uma lâmina gelada, fazendo com que a sensação de vulnerabilidade fosse esmagadora. Um
Um dos guardas percebeu nosso espanto e apenas murmurou com voz seca: "Não se aproximem, eles não são homens normais." Por instinto, obedecemos. Durante semanas, seguimos uma rotina que parecia um experimento em paranoia. Patrulhávamos corredores, observávamos cientistas murmurando entre si, tomávamos nota de qualquer alteração no ambiente, mas ninguém jamais explicava o que estávamos guardando. O mais perturbador era notar que, apesar da aparência humana, aqueles seres não recebiam alimento, água ou qualquer tipo de cuidado físico, e ainda assim seguiam ali, vivos, conscientes, alertas. Com o tempo, passamos a notar símbolos gravados nas vitrines, inscrições que lembravam o hebraico antigo, mas que evocavam algo mais ancestral, como se fossem selos de contenção, uma proteção desesperada contra algo inominável. A teoria que se formou entre mim e meu amigo era tão absurda quanto impossível de descartar. Estaríamos diante de anjos aprisionados, experimentos falhos, relíquias de uma história perdida ou figuras míticas que a igreja decidiu ocultar do mundo? O medo se misturava à fascinação. O tempo no subterrâneo parecia se esticar, tornando tudo ainda mais surreal. Nossos sonhos começaram a ser invadidos pelos olhares daqueles seres, e a cada novo turno era impossível não sentir que estávamos sendo constantemente observados, como se eles soubessem exatamente quem éramos e o que fazíamos ali. O ápice do terror veio numa noite silenciosa, quando ao cruzar o corredor meu corpo foi tomado por uma sensação sufocante. Um dos seres que me encarava de dentro da vitrine não era um olhar comum. Havia um apelo silencioso, uma comunicação muda, como se tentasse projetar pensamentos diretamente em minha mente. Meu amigo sentiu o mesmo. Nos afastamos rapidamente, sem trocar palavra, fingindo ignorar o que estava acontecendo. Naquela noite, nenhum de nós dormiu. Os olhos daqueles se pareciam cravado algo em nós, uma dúvida, um segredo, uma maldição impossível de esquecer. Os dias viraram semanas no subsolo do Vaticano, mas o tempo ali parecia escorrer de maneira diferente, como se cada hora pesasse mais do que a anterior. Desde aquele olhar, atravessando o vidro blindado, nem eu e nem meu amigo voltamos a ser os mesmos. Ele, antes pragmático e seguro, tornou-se reservado e inquieto, como se algo tivesse corroendo sua mente por dentro. Eu próprio sentia a presença dos seres mesmo quando estava de costas para eles. Era como se seus olhares acompanhassem cada movimento. Uma vigília silenciosa que ia além do físico, além do natural. Nosso trabalho nunca foi questionar, apenas vigiar, garantir que ninguém além dos autorizados se aproximasse das vitrines, e acima de tudo não fazer perguntas. Mas o silêncio começou a romper em fragmentos. Às vezes, ao cruzar cientistas no corredor, ouvíamos sussurros, cativeiro sagrado, selos de contenção, hierarquias proibidas. Nada era explicado, tudo era oculto sob camadas de tradições e segredo. Uma noite, encontrei um caderno esquecido sobre uma das mesas, contra o bom senso. Olhei rapidamente. As anotações falavam sobre entidades que antecediam a história humana, seres citados em mitos e textos que jamais vi publicados. Um termo se repetia: Anunnaki. Tentei reprimir a avalanche de dúvidas, mas aquilo mudou tudo. O que eram, afinal, aquelas criaturas? Seriam os anjos caídos, aprisionados ali por séculos sob o Vaticano? Ou visitantes de um tempo ou mundo anterior do nosso? Meu amigo percebeu minha inquietação e pálido sussurrou: se eles não forem humanos, e se forem anjos? A hipótese soava absurda, mas de algum modo parecia explicar tudo. O sigilo extremo, os símbolos antigos, a ausência de qualquer explicação lógica para sua sobrevivência. Foi então que algo se alterou na rotina. Durante uma patrulha, um som desconhecido quebrou o silêncio. Não era voz, nem máquina, era como um eco distante, vindo de uma das vitrines. Nos aproximamos, paralisados, e vimos um dos seres estava diferente, mais atento, os olhos cravados em nós com uma urgência quase humana. O ar ficou pesado, a energia no corredor mudou de forma quase palpável. Fui tomado por uma sensação sufocante e entendi sem palavras. E aquele ser estava tentando se comunicar. Me afastei levando meu amigo comigo, ambos em silêncio, ambos com medo. Naquela noite, ele me contou que sonhara com o mesmo ser, sonhou que ele finalmente falava.
Não com a boca, mas com a mente. Dizia estar ali há muito tempo, que precisava ser libertado. Depois desse sonho, o peso do ambiente tornou-se quase insuportável. Nossos superiores, frios e distantes, nos proibiam de chegar perto das vitrines. Façam apenas o trabalho de vocês e esqueçam o que viram, disseram como se soubessem que estávamos à beira de um colapso. O psicológico logo se tornou físico. Meu amigo adoeceu, deixou de dormir, evitava até olhar para as vitrines, como se temesse ser atingido pelo olhar silencioso. Eu mesmo sentia minha energia sendo drenada, a rotina tornando-se uma tortura diária. Num fim de turno, um cientista mais velho nos puxou de lado e disse, como uma gravidade que não esquecerei: vocês precisam sair daqui. Já vi isso acontecer antes. Vocês pensam que estão observando, mas eles observam de volta. Suas palavras caíram como um último aviso. Naquela noite tomei minha decisão. Pedi desligamento, sem hesitar. Meu amigo relutou, dividido entre o medo e uma espécie de fascínio doentio. E se formos embora e nunca soubermos o que realmente eles são? Ele murmurou esgotado, com olhos vazios. Só consegui responder que não queria descobrir. No dia seguinte, assinamos nossa saída. Sem cerimônias, sem perguntas, um supervisor nos acompanhou até a saída dizendo friamente: vocês nunca estiveram aqui. Voltamos aos Estados Unidos com uma única certeza. Algumas coisas nunca deveriam ser conhecidas. Tentei seguir minha vida, mas sonhos estranhos, sensações de vigilância e o olhar daquele ser continuaram me assombrando. Meu amigo desapareceu, não respondeu a mensagens, não deu mais notícias. Um dia recebi um e-mail anônimo. Eu preciso voltar. Senti um calafrio. Ignorei, fingi esquecer, mas a memória daqueles dias me persegue até hoje. Eles ainda estão lá embaixo. O Vaticano guarda segredos que desafiam a sanidade e a lógica. E talvez, só talvez, seja melhor assim. Afinal, se os anjos realmente existem, quem garante que sua presença traria algum tipo de salvação? Às vezes o silêncio é a última forma de proteção que resta à humanidade.